Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso queridíssimo YouTube. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre alguns aspectos de relacionamento que podem prejudicar e podem ajudar, segundo estudos dentro do livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Eu tô lendo esse livro, ele é muito denso do ponto de vista leitura fácil para algumas pessoas que não estão acostumadas a ler e um livro de leitura fácil para pessoas que estão acostumadas a ler livros mais técnicos, tá? Fala muitos atributos dentro da neurociência, inclusive alguns dos meus estudos básicos de neurociência eu tirei dentro de um dos capítulos desse livro. Eu acho um livro muito completo. Eu estava lendo 200 páginas desse livro e simplesmente voltei. Para ser exato, acho que 188. Eu voltei o livro todo. Eu falei, cara, preciso estudar um pouquinho mais sobre os aspectos desse livro, porque é um livro muito bom mesmo. Hoje é o livro mais técnico que eu estou estudando. Como eu venho de um ano em que eu comecei a ler, em que o meu aspecto comportamental no quesito literatura ainda não é, nossa, que leitor maravilhoso. Não, eu comecei a ler um pouco menos de um ano e reconheço isso. Então, para eu continuar o meu repertório e melhorar a minha leitura, capacitação de memória, tudo isso, eu vou lendo livros de leituras mais fáceis e os livros mais densos como esse. Pois bem, dentro desse livro, ele até cita uma frase de Freud falando sobre amar e trabalhar são duas capacidades que definem a maturidade plena. Aí ele fala que, se é assim, então a maturidade pode ser uma fase da vida em vias de extinção. Ele fala muito, cara, realmente que se for assim, não existe tantas pessoas maduras nesse mundo. E aí ele começa a considerar um pouco as taxas de divórcio que acontecem desde 1890. Esse livro ele foi escrito em 1995. Hoje, eu acredito que as taxas de divórcio ainda estão maiores. Não tenho números exatos para relatar aqui, mas vamos colocar esse estudo a cabo no ano de 1995, tá? Ele começa considerando aqui que a taxa anual de divórcio pode dizer que mais ou menos estabilizou. Só que tem outra maneira de calcular a taxa de divórcio. Uma maneira que sugere um perigoso aumento. Aí ele fala para olhar para as possibilidades de um dado casal recém-casado que tem de ver o seu casamento terminar em separação. Ou seja, a forma que eles veem, ou se eles veem o casamento terminar em separação. Geralmente, quando um casal eles têm essa mínima sensibilidade à separação, é porque tem alguma coisa que não está certa. Aí ele fala, embora a taxa geral de divórcio tenha parado de subir, o risco de divórcio tem vindo a aumentar para os recém-casados. E aí ele começa com o estudo de 1890. Isso, óbvio, nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos adoram fazer esse tipo de estudo, né? Aí ele fala que em 1890, 10% dos casais que se casavam terminavam em divórcio. Mas aí ele colocou para 30 anos depois. Em 1920, a taxa já foi de aproximadamente 18%. Aumentou 8% em 30 anos. Já para os casais que se casaram em 1950, aumentou para 30%. Ou seja, aumentou mais 12% em mais 30 anos. E aí eles colocaram um estudo de 30 em 30 anos. E os casais que contraíam o matrimônio em 1950 aumentou para 30%. E os casais de 1970, 30 anos depois,
aumentou mais 20%. Vocês veem que a taxa ela foi aumentando de 1890 para 1920, aumentou 8%. Aí de 1920 para 1950, aumentou 12%. Já de 1950 para 1970, aumentou 20%. Até terminar o estudo em 1990, quando os casais tinham mais chances de se separar do que de continuarem juntos. Isso é o que hoje já acontece, tá? E aí o estudo mostrou incríveis 67% de chance de se separar. É superior às chances de ficarem juntos, né? Dado ao estudo de 1995. E essa perspectiva se confirma: apenas 3 em cada 10 novos recém-casados podem esperar permanecer ao lado do seu novo parceiro. Então a média ali é de, meu Deus, a cada 10 casais, quase 7 dá errado. Meu Deus. E aí, mas se as pressões sociais já não são a cola que conserva e que unicamente os casais, então as forças emocionais entre marido e mulher tornam-se ainda mais cruciais para a sobrevivência da sua união. Estes laços entre marido e mulher e as linhas de fraturas emocionais que podem desfazê-los têm sido analisados aí nos últimos anos. E deixando claro que o estudo, cara, esse estudo aqui, esse vídeo é um vídeo mais denso, tá? Então, se você tá fazendo alguma coisa que não preste atenção no vídeo, está vendo no telefone, tá mexendo no Instagram, tá mexendo no WhatsApp, cara, para o vídeo aí, dá pause, vem em algum momento que você esteja livre, e deixando claro que você não precisa ser casado ou você não precisa estar namorando para aprender um pouquinho sobre relacionamento. Isso é questão de hombridade. Se você um dia quer casar, se você um dia quer ter uma relação com alguém. Pois bem, e aí ele começa a falar um pouquinho sobre os terapeutas matrimoniais, sobre o que eles têm notado nos últimos anos, tá? Desde a infância entre o homem e a mulher. Como a mulher ela se tornou mais emocional, como os homens se tornaram mais, eu não digo racionais, mas eu digo, se tornou homens que escondem um pouco mais a emoção. Nós, homens, fomos educados meio que dessa forma, sabe? De uma maneira geral. E aí ele fala sobre as raízes de diferenças emocionais, embora possam em parte ser biológicas, remontam igualmente à infância e os mundos emocionais separados em que rapazes e meninas vivem enquanto crescem. Aí ele fala que existe um vasto corpo de pesquisa sobre esses mundos separados, cujas barreiras são reforçadas não apenas pelos jogos diferentes que rapazes e meninas preferem, mas também pelo medo que as crianças têm de que se metam com elas por terem um namorado ou uma namorada. Aí ele coloca: entretanto, rapazes e meninas aprendem lições diferentes sobre a maneira de lidar com as emoções. E aí eles falam sobre como nós somos educados desde novos pelos nossos pais. Sabe? De uma maneira geral, os pais discutam o tema emoções, acentuando a ira, mais com as filhas do que com os filhos. As meninas são mais expostas às informações a respeito de emoções do que nós homens. Quando os pais inventam história para contar, assim, para os seus filhos na idade pré-escolar, eles usam palavras mais emocionais, sabe? Carregadas quando falam com as meninas. Já com os homens, quando as mães conversam com as filhas a respeito dos sentimentos, discutem por menor os sentimentos quando falam com os filhos, sabe? Tomam mais cuidado,
Embora com os filhos entrem mais em pormenores sobre as causas e consequências das emoções como a ira, provavelmente com intenções cautelares. Aí fala sobre duas mulheres que fizeram essas pesquisas sobre sexos, tá? Leslie Broad e Judith Hall. Elas sumarizaram pesquisas feitas sobre as diferenças do que respeita às emoções entre os sexos. E elas sugerem que as meninas, por desenvolverem o uso da linguagem mais depressa do que os rapazes, expressam mais facilmente os seus sentimentos e são mais hábeis do que eles a utilizar a palavra como substituto de certas emoções, certas reações emocionais. E aí, como a luta física. E em contraste, eles acabam por tornar-se largamente inconscientes dos estados emocionais, tanto neles como nos outros. Nós homens, a gente por esconder desde novo, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de notar os nossos sentimentos e notar os sentimentos de outras pessoas. E aí eles falam que com 10 anos de idade, aproximadamente a mesma porcentagem de meninos e meninas são declaradamente agressivos, dada a confrontação aberta quando se zangam. E aos 13 anos começam a emergir uma diferença nítida entre os sexos, sabe? Entre homem e mulher. As meninas tornam-se mais hábeis do que os rapazes na prática de técnicas agressivas mais artificiosas, como o sarcasmo, esconder algumas coisas e essas vingançazinhas indiretas, sabe? As mulheres já aprendem isso mais novas. Já os homens, e de uma maneira geral, eles continuam a procurar o confronto direto quando provocados, sabe? A agressividade física, alheias às outras estratégias sutis. E essa é apenas uma das razões por que os homens e mais tarde os meninos e mais tarde os homens se mostram menos sofisticados do que os membros do sexo oposto nos atalhos da vida emocional. Eles falam que essa diferença entre os homens e as mulheres toma aquilo que Carol Gilligan chama a disparidade-chave entre os sexos. Aí ela fala que os rapazes orgulham-se de um tipo de independência e autonomia dura, por exemplo, ser educado dessa maneira desde novo, a ser mais independente, até nos termos sentimentais, sabe? Enquanto as meninas se veem como fazendo parte de uma rede de ligações, da forma de compartilhar mais os sentimentos com amigas, sabe? Com pessoas próximas. Elas expressam mais. E assim, os homens sentem-se mais ameaçados por qualquer coisa que ponha em causa a sua independência, enquanto as meninas, a ameaça reside na ruptura dos seus relacionamentos. Elas se sentem mais ameaçadas quando algum dos relacionamentos sejam ameaçados em si. E aí falam sobre uma mulher chamada Deborah Tannen, apontou no livro You First Don't Understand. Primeiro você não entende. Essas perspectivas diferentes significam que os homens e mulheres desejam e esperam coisas... Olha só! Os homens e as mulheres desejam coisas muito diferentes de uma conversa. Eles contentam-se com falar a respeito de coisas e elas procuram uma ligação emocional. Cara, nós homens, a gente... vê se vocês se identificam em algum dos seus relacionamentos em que você via tudo cor-de-rosa, enquanto a sua mulher estava vendo diretamente os defeitos da relação. Muito provavelmente elas veem coisas e se importam com coisas que nós biologicamente não nos importaríamos em termos de conversas mais profundas,
Nós homens, a gente quer coisas mais superficiais para fazer com a mulher, sei lá, pô, varrer uma casa. Não quer dizer que, gente, por favor, não quer dizer que nós estejamos certos, tá? Na maioria das vezes a mulher tá certa, porque nós fomos educados a fugir de conversas mais profundas. E as mulheres, por serem mais emocionais, elas entram mais e se importam mais, enxergam mais a parte que nós homens não enxergamos. Muitas vezes, ela tá vendo que uma parada tá indo para um caminho errado e o cara não vê nada. Por isso que muitas das vezes a mulher que chama o cara para conversar. Na maioria das vezes ela tá certa, tá? E aí, em resumo, esses contrastes na aprendizagem das emoções favorecem capacidades muito diferentes. As mulheres tornam-se mais hábeis. Hábeis é mais maleável. Na leitura dos sinais emocionais não verbais, na expressão e comunicação dos seus sentimentos. E os homens aprendem a minimizar as emoções que tenham a ver com vulnerabilidade, culpa, medo e dor. Realmente. Eles falam aqui que abundam na literatura científica, ou seja, abordam as provas dessas duas atitudes. Centenas de estudos descobriram, por exemplo, que, em média, as mulheres são mais empáticas do que os homens, por menos, pelo menos na metade em que a empatia pode ser avaliada medindo a capacidade de ler os sentimentos de uma pessoa através da sua expressão facial, tom de voz e outras indicações não verbais. Do mesmo modo, é geralmente mais fácil ler sentimentos no rosto de uma mulher do que no rosto de um homem, embora não haja diferenças na expressividade facial entre rapazes e meninas muito novos. À medida que vão crescendo, os rapazes tornam-se menos expressivos e as meninas mais. Isso pode refletir, em parte, uma outra diferença chave. As mulheres, em média, experimentam toda a gama de emoções com mais intensidade e mais volatilidade que os homens. Nesse sentido, elas são mais emocionais do que eles. Eu acredito que seja em termos de, sabe, de acordo com a adolescência, as meninas elas são mais intensas no que diz respeito à vida, no que diz respeito a tarefas, no que diz respeito a tudo que entra nos olhos e nos ouvidos, sabe? A acontecimentos, desde muito nova até quando se torna mulher de fato. E aí tudo isso significa que, de um modo geral, as mulheres chegam ao casamento preparadas para o papel de gestoras emocionais, enquanto os homens dão muito menos valor à importância dessa tarefa para ajudar a relação a sobreviver, sabe? Essas conversas mais difíceis, geralmente, em média, tá? O ser humano ele é muito 8 ou 80, então a gente tem que falar, em média, geralmente, mas porra, o meu pai ele procura muito mais a conversa do que a minha mãe. Em média, não quer dizer que é tudo certo, 8 ou 80. Geralmente, aprendam a entender que depende, não é tudo uma régua direta, tá? E aí eles falam que, segundo as conclusões de um estudo com 264 casais, o elemento mais importante de uma relação satisfatória era para as mulheres, mas não para os homens, sentir que o casal tinha uma boa comunicação. Para a mulher, acredito que para muitas áreas da vida, a mulher ela é muito mais sagaz no quesito comunicação, sabe? Ela conversa mais, acredito por expressar mais a emoção, ela tende a levar, eu vou reformular, por expressar mais as emoções, eu acredito que a mulher ela tende a pontuar mais
os problemas que as emoções dela enxerga, sabe? Porque imagina, nós homens, por ser biologicamente mais retraídos sentimentalmente falando, a gente acaba não enxergando o que as mulheres enxergam, dada essas emoções que vêm se perpetuando de acordo com o crescimento da mulher em questão de infância, adolescência e depois de adulta, né? Acredito que sejam mais por conta disso. E aí os homens, de um modo geral, não compreendem o que as mulheres querem, sabe? Aí fala sobre Ted Huston, um psicólogo da Universidade do Texas, que estudou aprofundadamente inúmeros casais, observa que, para a mulher, intimidade significa falar das coisas e falar muito da relação em si, sabe? E o homem, ele não quer muito isso, sabe? A mulher, ela quer mais atenção, ela quer falar mais. Pelo repertório comportamental dela de falar, a probabilidade de abordar assuntos mais profundos cresce comparado ao repertório comportamental do homem de falar menos. E atenção, eu acho isso muito bom, porque eu acredito que muita mulher, ela consegue educar, ajudar na educação de um homem em relação à melhora da comunicação dele. Então, de certa forma, isso é bom. Claro que tem que ter uma linha tênue aí, que a gente vai falar aqui também, tá? A mulher, por ser mais emocional e por falar mais, ela tende a falar mais besteira do que o homem que fala menos. Isso é fato, questão matemática. Se você fala mais, a probabilidade de você falar alguma besteira é maior. Por exemplo, eu. Qual é a diferença entre eu e você aqui no YouTube? É que 90% das pessoas que me assistem não fazem vídeo pro YouTube. Qual a probabilidade de falar uma merda? Quem tem mais chance de falar uma merda? Eu que faço vídeo sempre ou a pessoa que não faz vídeo nenhum? Então a gente consegue fazer uma mínima comparação entre esse exemplo muito chulo que eu acabei de dar aqui, tá? Aí ele fala que ele dá um exemplo que o cara fala assim: eu quero fazer coisas com ela, mas ela só quer falar. Cara, quando eu li essa parte, eu fiquei, eu fiquei rindo uns 5 minutos aqui, né? Cara, porque mesmo eu sendo hoje comunicador, mesmo eu... Cara, é muito engraçado porque às vezes o cara fala bastante, só que ele fala sobre outros assuntos. Quando é sobre um determinado assunto em que ele não foi educado para falar, ele acaba meio que travando. Então, eu acho que desde os meus relacionamentos, hoje eu nunca tive um relacionamento de fato depois que eu me transformei como pessoa, tá? Eu acredito que vai ser muito legal. Eu tenho evoluído muito no quesito comportamental e tenho estudado um pouquinho mais sobre relacionamento, até para quando eu entrar no próximo relacionamento, eu entender um pouco mais sobre o que eu não entendia antes. Mas antes, eu tinha essa de, cara, ela quer saber o que ela quer, sabe? Às vezes ela tava falando sobre alguma coisa que eu não entendia. E isso aumentava as probabilidades de ruptura do casal. Então, quando os dois entram em um consenso, principalmente da conversa, a probabilidade de chances de dar certo, pelo menos de um curto a médio prazo, acaba se aumentando. E aí, durante a corte, aí descobriu o Huston que os homens mostram-se muito mais dispostos a conversar de maneira que satisfaçam os desejos de intimidade das suas futuras esposas. Ou seja, nós homens temos mais facilidade para conversar sobre sexo. Óbvio, né? Caçador, coletor, enfim. Acredito que alguns por conveniência própria, sabe? De melhorar ali a sintonia do casal, sexualmente falando. E, enfim. Mais uma vez casados,
com o decorrer dos anos, os homens, especialmente nos casais mais tradicionais, passam cada vez menos tempo a falar desta maneira com as esposas, encontrando uma sensação de profundidade simplesmente no fazer coisas juntos. Ou seja, nós homens, a gente tende a gostar, eu não vou dizer gostar, mas eu vou dizer intensificar um pouco mais os nossos sentimentos quando a gente faz coisas junto com a mulher. E coisas simples. Sei lá, lavar louça, essas coisas mais simples que com a mulher já é o contrário. Ela gosta mais no que diz respeito à performance do casal. Performance no quesito de como a gente tá, como tá a nossa conversa, como tá a nossa relação, como, sabe, como que estão as brigas, como que estão, sabe? Toda essa questão, acredito que mais ampla, né? Do casal. E ele dá um exemplozinho aqui, ele deu um exemplo de jardinagem, né? Eu dei um exemplo de lavar a louça. Aí ele fala que esse crescente silêncio por parte do marido pode dever-se a certa medida ao fato de os homens serem mais otimistas no que respeita ao estado do seu casamento, enquanto as mulheres dão mais atenção aos pontos de conflito. Sabe? Cara, porra, a gente brigou e não resolveu. A gente fez isso aqui e não resolveu, tá levando pra frente. A probabilidade dessa briga se intensificar depois, dado a uma futura briga, intensificando algo que não foi conversado anteriormente, acaba se aumentando. Porque o cara ignorou e a mulher não esqueceu. Aí no estudo, com diversos casais, os homens tinham uma visão mais cor-de-rosa do que as mulheres a respeito de praticamente todos os aspectos do relacionamento. Então existem alguns relacionamentos em que o cara, ele tá tipo, nossa, que maravilha! E a mulher tá assim, meu Deus, cara, isso aqui não tá certo, não tem nada de... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Geralmente. Em média. Aí, sexo, finanças, relações com os parentes, como se davam uns com os outros. As mulheres, de um modo geral, verbalizam mais as suas queixas, particularmente no caso dos casais infelizes. E aí ele combina essa visão que os homens têm do casamento, uma visão mais rosa de tudo, né? Com a sua natural aversão a conflitos emocionais. Isso tem a ver com os nossos defeitos emocionais de criação, biologicamente, de acordo com a nossa infância, adolescência e blá blá blá. E fica explicado por que razão as mulheres se queixam tantas vezes de que os maridos procuram furtar-se, que é sai fora, do que discutir aquilo que está mal nas relações entre os dois. Sai fora é tipo fugir, sabe? Vou ali, eu não quero falar sobre isso, tô cansado, sabe? E aí, como é evidente essa diferença por sexos entre homem e mulher, é uma generalização aqui do estudo. Em média, geralmente, que não se revela verdadeiramente em todos os casos. Aí ele fala que um amigo dele, que é psiquiatra, um cara bom de fala, ele queixa-se de que a mulher dele se mostra mais... ela foge mais da discussão, sabe? Ela foge mais das conversas difíceis, quando ele chama para conversar. Mas aí, no geral, a dificuldade que os homens têm de abordar os problemas de uma relação é, sem dúvida, agravada pela sua relativa falta de habilidade no que respeita a ler as expressões faciais de emoções. Já as mulheres, por exemplo, são mais sensíveis a uma expressão de tristeza no rosto de um homem. Mais do que os homens, sabe? Tem no rosto de uma mulher. A mulher, ela tem que estar muito triste pro cara reparar, sabe? E aí, se a mulher ela tem que estar muito triste pro cara reparar que ela tá triste, imagina os mínimos sinais que ela mostra. Fica extremamente desafiador pro cara fazer isso, né? E aí ele considerou ali umas diferenças aí de capacidade emocionais na maneira como os casais lidam com
com as queixas, sabe, com a forma com que eles abordam, e desacordos em qualquer relação íntima. É inevitavelmente fértil. E aí, na realidade, não são as queixas específicas. Olha só, presta atenção aqui. Tá fugindo do vídeo. Não é sobre essas coisas superficiais ali, embora acabe acrescentando, dado a uma certa fase difícil do casal em que as coisas não andam nada bem, essas coisas mais simples, obviamente, acabam sendo algo que acrescenta, mas não, de fato, algo que ocasiona, tá? E aí ele fala que não são as questões específicas, como que frequência o casal tem relações sexuais, a educação dos filhos, o nível de despesa e endividamento que lhe parece adequado, sabe? Que fazem desfazer um casamento. Não são, de fato, essas coisas. É como um casal discute esses pontos sensíveis que mais importa para o futuro do matrimônio. Simplesmente chegar a um acordo sobre como discordar é essencial para a sobrevivência matrimonial. Homens e mulheres têm de vencer as suas diferenças inatas na maneira como abordam os conflitos da relação. As emoções, sabe? A maneira com que nós abordamos o que nós estamos sentindo para a pessoa cujo é protagonista dos nossos sentimentos em determinado assunto é o que de fato vai determinar como a conversa vai evoluir a partir daí. E aí, se eles não fazem, se as pessoas não fazem isso, essa ponderação dos sentimentos, correm o risco de ver o barco do seu casamento ser destruído pelos problemas emocionais. E aí essas escolhas têm mais probabilidade de surgir quando um ou o outro parceiro tem dificuldades no quesito inteligência emocional. Essa de quando a gente tem dificuldade de se comunicar, a gente acaba... Eu falo por mim, por muito tempo eu tive dificuldade de me comunicar, de ter conversas difíceis, sabe? Uma conversa difícil é uma atividade de baixa dopamina. E aí, cara, quando a gente tem que conversar sobre algo que não está nos agradando numa pessoa, a gente acaba fugindo. E aí leva com a barriga, leva com a barriga, leva com a barriga. E aí quando estoura, sabe? Quando você tá mais estressado por várias outras coisas da vida, você explode pra pessoa que você gosta. E aí, cara, a probabilidade de dar problema depois disso acaba crescendo. Fato. E aí ele dá um pequeno exemplo de um casal que tem problemas em comunicação. Ele fala que sobre um casal chamado Fred e Ingrid. E aí o Fred falou assim: você foi buscar minha roupa na lavanderia? E aí Ingrid, num tom sarcástico, imitou ele. Falou assim: foi buscar minha roupa na lavanderia? Vai tu buscar a porcaria da tua roupa? Eu sou tua criada, por acaso? E aí o Fred foi e falou pra ela: de modo nenhum. Se você fosse uma criada, pelo menos saberia limpar a casa. Cara, você entendeu? Presta atenção em mim. E aí, esse diálogo entre os dois, você reparou que acabou sendo um diálogo ácido, em que uma ocasião acabou tornando a ofensa em cima a crítica em cima da atitude em uma crítica em cima da pessoa, o que acaba sendo muito normal entre vários casais. Ao invés de a gente ponderar o que aconteceu e falar a respeito disso, muitos casais jogam a crítica diretamente à pessoa e não à causa.
E aí ele fala que se esse diálogo pertencesse a uma série de televisão, talvez poderia ser divertido. Mas não. Isso é uma troca de palavras entre um casal que, certamente sem surpresa, se divorciou poucos anos depois. E aí o estudo ocorreu durante uma sessão experimental organizada por John Gottman, um psicólogo da Universidade de Washington. E aí, ao longo de duas décadas, ele fala das duas últimas décadas, então foi entre 70 e 80 e 90, né? Porque o livro foi em 95. Ele acompanhou os altos e baixos de mais de 200 casais para estudar sobre. E aí, olha só, o Gottman cartografou a ecologia emocional do casamento com uma tal precisão num estudo. Ele foi capaz de predizer com precisão de 94% se um casal iria dar certo ou não. E aí foi bem inédito, né? Uma precisão muito boa mesmo, né? E ele fala que absolutamente os estudos desse tipo, casal observados no seu laboratório, como Fred e Ingrid, cuja discussão a respeito da lavanderia foi tão azeda, se divorciaram dentro de 3 anos seguintes. Ou seja, esses casais que têm uma falta de inteligência emocional na hora da discussão, dado ao tempo em que levaram com a barriga muitas coisas, que se tornaram ácidos na hora de ponderar tudo que que de certa forma gerava uma insatisfação em um dos dois. E aí eles se expressavam dessa forma. Esses casais tinham ali uma probabilidade de 94% de se separar nos 3 anos seguintes. E aí o poder da análise de Gottman decorre da minúcia do seu método e da profundidade das suas investigações. Enquanto os casais falam, sensores registram os mais pequenos fluxos da sua fisiologia. Uma análise segundo a segundo das expressões faciais, utilizando um sistema de leitura das emoções desenvolvido por Paul Ekman. E aí o que eles faziam? Detecta as mais sutis e variações de sentimentos. Após cada sessão, os 2 membros do casal assistem separadamente a gravação da conversa e descrevem os seus sentimentos secretos durante os momentos mais acesos da discussão. O resultado é semelhante a uma radiografia emocional do casal. E aí ele explica como é que foi o estudo. Um dos primeiros sinais de que um casamento está em perigo, concluiu Gottman, são as críticas demasiadas. Num casamento saudável, marido e mulher sentem-se livres de dar voz às respectivas queixas, mas muitas vezes, no calor da discussão, essas queixas são expressas de uma maneira destrutiva, utilizando a forma de um ataque ao caráter do outro. Por exemplo, aí ele dá um exemplo aqui sobre a Pamela, a filha e o marido, se chama Tom. Eles estavam indo para um cinema e, na real, eles combinaram de encontrar o Tom elas combinaram de encontrar o Tom no cinema. E aí ele, ao que parece, ele foi numa livraria e encontrou com um amigo, enquanto elas já estavam esperando por ele lá. E aqui diz que quando ele apareceu 10 minutos mais tarde, ele se atrasou 10 minutos depois. Só que antes dele se atrasar, a mulher já estava bolada, ela já estava, chateada. E ela foi e falou assim: se houver alguma maneira de o teu pai estragar qualquer coisa, pode estar certa que ele vai fazer. Ela falando para a filha. E aí 10 minutos mais tarde, quando ele apareceu bem feliz,
por ter encontrado o amigo, ele pediu desculpa pelo atraso. E aí a Pamela, cheia de sarcasmo, falou assim: não tem importância. Deu a oportunidade para discutir a habilidade que você tem de estragar todos os nossos planos. Você é tão insensível e egoísta. E aí eles falam que a queixa da Pamela é mais do que isso. É um ataque ao caráter. É uma crítica à pessoa e não ao fato em si. Na realidade, o Tom ele tinha pedido desculpa, mas pelo seu atraso, a Pamela acusou ele de ser insensível e egoísta. E aí a maior parte dos casais tem de vez em quando momentos como esse, em que uma queixa contra qualquer coisa que o marido fez se transforma num ataque à pessoa e não à ação. Mas essas duras críticas pessoais têm um impacto emocional muito mais corrosivo do que uma simples queixa. E estes ataques têm compreensivelmente, talvez compreensivelmente, tornam-se tão frequentes e duros quanto mais o marido ou mulher sentirem que essas queixas são ignoradas. E as diferenças entre queixas e críticas pessoais são simples. Numa queixa, a esposa explica especificamente o que está a chateá-la e critica a ação do marido, não o marido, dizendo como isso fez ela se sentir. E aí ele dá um exemplo de como poderia ser a questão do Fred e da Ingrid lá na lavanderia. Aí ele fala assim: quando você esqueceu de ir buscar minha roupa à lavanderia, eu senti que você não se preocupava comigo. Essa é uma expressão de inteligência emocional básica, sabe? É afirmativa e não passiva. E numa crítica pessoal, porém, a esposa utiliza sua queixa específica para desferir um ataque global contra o marido. E aí ela dá o exemplo da Pamela. Ele dá o exemplo aqui da Pamela. É sempre tão descuidadoso e egoísta. E aí isso só prova que não fazes nada como deve ser. E aí esse tipo de crítica faz a pessoa que recebe se sentir envergonhada, sabe? Acusada, incompetente. Todas essas coisas são capazes de conduzir a uma resposta defensiva, sabe? É óbvio que quando você critica uma pessoa em contextos meio que do nada, a pessoa vai se defender, isso é fato, sabe? E aí ele fala sobre algumas das respostas que podem acontecer quando essas discussões, essas ofensas mais azedas são ocasionadas. Ele fala sobre uma assinatura facial do desprezo. Acontece, desculpa, e ele dá um exemplo sobre como um dos dois acabam fazendo isso, tá? Aí eu comecei a rir também, porque eu já fiz muito isso. Você vê quando a gente começa a estudar, quando a gente tem uma certa humildade de querer aprender, a gente começa a ligar coisas que estavam totalmente desligadas, as quais a gente não entendia antes. Hoje, existem coisas na sua vida que estão completamente como um quebra-cabeça desmontado. E quando você estuda, de uma maneira geral, esse quebra-cabeça acaba se montando com o tempo. Sobre coisas que você não entendia e coisas que você passa a entender. Respectivamente, o seu comportamento perante as coisas que você não sabia, na qual você aprende e passa a saber futuramente, passa a ser, de certa forma, probabilisticamente
evolutivo, sabe? Você tende a mudar para melhor aquilo que você não sabia que fazia, sendo ruim, e hoje você sabe que fazia, e você sabe também o que você pode fazer para mudar isso. Eu não sei se eu consegui ser muito claro, mas cara, eu vou te falar, eu tenho medo de não estar sendo muito claro. E é muito mais medo de não conseguir me expressar da forma que eu quero me expressar do que propriamente vocês entenderem o que eu tô falando, sabe? Eu acredito que talvez se você não entenda o que eu falo, o que eu esteja falando agora, tem uma certa probabilidade de eu não estar me comunicando direito. Então tem uma probabilidade também de você não entender, porque você. Por várias outras questões, tá? Mas tem uma certa probabilidade de eu não estar me comunicando direito. Por isso que eu me preocupo, tá bom? E aí ele fala aqui que a assinatura facial do desprezo, ela é uma contração de músculo, vê se vocês vão se identificar, que puxa os cantos da boca para o lado esquerdo. Eu acho que o lado esquerdo de vocês é o meu direito, então eu vou tentar. É assim, ó. Você faz assim. E ao mesmo tempo que os olhos olham para cima. Então é tipo. É tipo assim. Eu já fiz muito isso, cara. E quando um dos cônjuges faz essa expressão, o outro, numa troca emocional, registra um salto. Olha só, cara. Como que as reações faciais de uma pessoa tende, principalmente quando a gente tá. Principalmente quando a gente tá. Como que eu vou me expressar dessa forma? Mas principalmente quando a gente tá, de certa forma, em sintonia com essa pessoa, por mais que seja uma sintonia de briga, isso tem um efeito gigantesco na outra pessoa, tá? E aí, quando um dos cônjuges faz essa expressão, registra um salto no ritmo cardíaco de 2 ou 3 pulsações por minuto na outra pessoa. E essa conversa escondida tem o seu preço. Se o marido mostra consistentemente sinais de desprezo, a mulher torna-se mais vulnerável a uma série de problemas de saúde, desde resfriados frequentes e gripes a infecções urinárias, passando por sintomas gastrointestinais. E quando é o rosto da mulher que revela esse sarcasmo, esse desprezo, eles se referem a ênfado, um primo chegado do desprezo. Mas vamos colocar desprezo aqui para todo mundo entender. Quatro ou mais vezes ao longo de uma conversa de 15 minutos, quando ela faz essa expressão facial nesse meio tempo, por essa quantidade de vezes, isso é um sinal silencioso de que o casal acabará por separar-se dentro de um prazo de 4 anos. É dentro desse prazo, tá? Pode acontecer em 1 ano, pode acontecer em meses, pode acontecer no final de 3 anos, ou pode acontecer quando fazem 4 anos. E claro que uma exibição ocasional de desprezo não será o bastante para desfazer um casamento. Então, sempre vai acontecer, cara. Por mais saudáveis que sejam as relações, em algum momento vai acontecer, tá? Mas essas raízes emocionais são o equivalente ao fumar e a uma alta taxa de colesterol como fatores de risco para doenças cardíacas. Quanto mais intensas e prolongadas forem, maior é o perigo. Caramba! Para você ver, né, como que o estresse em si. A gente já tem um vídeo sobre estresse do ponto de vista neurocientífico, tá? Se vocês quiserem, assistam. O estresse ele tem um poder muito grande, cara, de nos prejudicar quando ele acaba que sendo revelado em um momento em que não é para ser, sabe? Quando você se estressa em momentos que não são para se estressar, tá? E aí,
eles começam a falar sobre a discussão de um casal em si, sabe? Como rola crítica, como que a outra pessoa que é criticada começa a se defender, sabe? E aí ele fala que não responder é a última defesa. Uma das pessoas retira-se da discussão, remetendo-se a um silêncio absoluto e adotando uma expressão fechada. Essa estratégia emite uma mensagem poderosa e contundente, algo como uma combinação de frio, distanciamento, superioridade e desgosto. Essa situação surge, sobretudo, nos casais que vão a caminho do desastre. Em 85% dos casos, é o marido que se remete ao silêncio em resposta a uma esposa que o ataca com críticas e desdém. Como resposta habitual, essa técnica é devastadora para a saúde da relação. Corta toda e qualquer possibilidade de chegar a um acordo. Lembra? Lá atrás, quando a gente conversou sobre a dificuldade do homem de demonstrar ali os sentimentos mais profundos, e aí quando uma discussão rola, a probabilidade de ser o homem que foge acaba sendo aí de 85%. E da mulher, dada a biologia dela de expressar mais as emoções, elas tendem a falar coisas que não gostariam de falar no momento da discussão. E aí vocês entendem como essas coisas acabam se encaixando com tudo. E aí no final eles dão uns conselhos matrimoniais, tá? Só pra gente finalizar sobre isso, tá? Os investigadores matrimoniais oferecem conselhos específicos para homens e para mulheres, bem como algumas palavras de ordem geral destinadas tanto a eles como a elas. Os homens e as mulheres, de um modo geral, exigem uma afinação emocional diferente. Para os homens, o conselho é não fugir do conflito, mas compreender que quando a esposa traz à tona alguma queixa ou desacordo, pode estar a fazer como um ato de amor, tendendo a manter a relação saudável e no caminho certo, embora também possa haver outros motivos para a hostilidade da esposa. Quando as divergências ficam a fervilhar mais quentes, vão crescendo de intensidade, até que acaba por haver uma explosão. Enfrentá-las e resolvê-las é a melhor maneira de fazer baixar a pressão. Mas o marido tem que compreender que a irritação e o descontentamento não são sinônimos de ataque pessoal. As emoções da esposa são, muitas vezes, simples sublinhados, destinados a realçar a intensidade dos seus sentimentos relativamente ao assunto. Então, nós homens, nós temos que compreender muito um certo descontentamento da mulher. E não deixando explícito aqui de que a mulher está certa ou está errada. Mas essa compreensão e gesto empático para com o descontentamento da mulher, sendo ela certa ou não, ao que o estudo aponta, tende a baixar a pressão de uma discussão e acalmar os ânimos, tá? E aí os homens precisam igualmente estar em guarda contra o hábito de encerrar a discussão propondo muito cedo uma solução prática, sabe? Quando a mulher sente que o cara não está se importando e que ele finge que está se importando, isso é algo que não é o correto a se fazer, de acordo com o estudo. E é tipicamente mais importante para a esposa sentir que o marido escuta as suas queixas e compreende os seus sentimentos a respeito do assunto, embora possa não concordar com ela. Não quer dizer que você tem que concordar com o que a sua mulher está relatando, mas só de você demonstrar um gesto mais empático,
ela vai se sentir mais acolhida por você. E aí poderá encontrar um fato... poderá encarar, desculpa, o fato de ele propor imediatamente uma solução como significando que não está dando importância a esse sentimento. Os maridos que são capazes de acompanhar as mulheres ao longo de toda a discussão, em vez de afastarem as suas queixas como coisas sem importância, ajudam as esposas a sentirem-se ouvidas e respeitadas. Acima de tudo, a esposa quer que os seus sentimentos sejam respeitados e reconhecidos como válidos, mesmo que o marido discorde dela. A mais das vezes, quando a esposa sente que as suas razões são ouvidas e registradas, ela se acalma. E aí ele começa a dar um conselho diferente para as mulheres, tá? Que para a mulher a parada é mais paralela a isso. Uma vez que o maior problema para os homens é o fato de as esposas se mostrarem muito intensas na exposição das suas queixas, as mulheres devem fazer um esforço propositado para não atacarem os maridos. Elas têm que se esforçar um pouco mais para não falar besteira no meio da discussão, sabe? Por registrarem mais os seus sentimentos, por serem mais emocionais. Elas tendem, lembra? A falarem besteira quando não é para falar. E aí o conselho é, mulheres, calma na hora de expressar o que aconteceu ali. E queixarem-se do que eles fizeram, sim, mas não atacarem pessoalmente nem mostrarem desdém, o desprezo. Uma queixa não é um ataque pessoal, é apenas uma afirmação de que determinada atitude foi errada. Um ataque pessoal levará quase inevitavelmente que o marido se coloque na defensiva ou se remeta ao silêncio, o que será terrivelmente frustrante e só servirá para provocar uma escalada de discussão, ou seja, só vai intensificar ainda mais a discussão. Ajudará também se as queixas da esposa forem feitas no contexto mais vasto de assegurar ao marido o seu amor por ele. Sabe? A forma com que ela fala, ela consegue acalmar os ânimos antes mesmo deles serem um pouco mais aflorados, sabe? E aí eles começam a demonstrar um pouquinho exemplos de casais que duram, sabe? Aí eles falam aqui, os casais com casamentos duradouros tendem a cingir-se a um único assunto nas suas discussões e a dar a cada parceiro a possibilidade de expor o seu ponto de vista, sabe? Tipo, caramba, eu tô expondo aqui o que aconteceu, mas eu quero também te ouvir sobre o que você tem a dizer sobre isso e o que você sente em relação a isso. Essa comunicação entre um e outro tende a, ao que parece, né, tende a ser um comportamento mais habitual em casais duradouros, tá? E aí, emocionalmente já está. Uma vez que ser ouvidos é muitas vezes exatamente aquilo que a parte ofendida na realidade pretende. Emocionalmente, um gesto de empatia é um poderoso redutor de tensão. Os mecanismos de reparação que impedem uma discussão de transformar-se numa tremenda explosão são as coisas simples, como tentar manter o debate dentro de certos limites, mostrar empatia e reduzir a tensão. Esses movimentos básicos são como um termostato emocional, impedindo que os sentimentos expostos aqueçam excessivamente e dominem a capacidade dos parceiros se limitarem à questão presente. Então, quanto mais intensa a emoção, mais probabilisticamente a discussão tende a se estender de uma maneira em que o assunto abordado não seja mais o único. E aí ele mostra uma última estratégia aqui,
Uma estratégia geral para fazer funcionar um casamento é não se encontrarem nos assuntos específicos. A educação dos filhos, o sexo, o dinheiro, como que eles lidam com a casa, sobre os quais os casais discutem. Mas, em vez disso, desenvolver uma inteligência emocional partilhada pelo casal, aumentando, deste modo, as possibilidades de resolver os problemas. Há um punhado de competências emocionais, sobretudo, ser capaz de se acalmar e de acalmar o parceiro. Um dos dois eles tem que ter, sabe, esse gesto. E a empatia e saber ouvir, que contribui poderosamente para que um casal resolva as suas diferenças de um modo eficaz. São eles que tornam possíveis os desacordos saudáveis, as boas discussões que permitem a um casamento florescer e se sobrepõem aos aspectos negativos que, se deixarem crescer, podem destruir um casamento. E aí é isso, pessoal. O estudo basicamente mostra como... Eu achei bem completo, tá? Tentei deixar um pouco menos denso o vídeo, mas, cara, é estudo. Você precisa, pelo menos, saber um pouquinho. Você não precisa saber tudo, cara, mas, resumidamente falando, dentro de um casal, é bem importante que os dois, pelo menos um dos dois, tenham essa malemolência de acalmar-se e acalmar ao outro, principalmente o homem. O homem ele tem que entender um pouco mais os sentimentos da mulher e mostrar que se importa verdadeiramente, não só fingir. E a mulher ponderar um pouquinho as palavras, as emoções e como ela expõe as suas queixas para com o marido ou para com o namorado. Isso vai funcionar de uma maneira geral entre os casais, tá? E o estudo mostra aí como pode fazer probabilisticamente dar certo um casal e como fazer com que probabilisticamente não dê certo um casal. Então, o cara, ele tem que mostrar que se importa mais com a mulher de uma maneira que ele não fuja das conversas e sim esteja apto a ouvir de uma maneira empática o que a mulher tende a expor para ele sobre a relação. E a mulher, ela tem que saber, entender e ter uma certa inteligência emocional na maneira em que ela expõe um assunto em si, tendo em vista que ela tem que criticar a ação do marido e não o marido, para que ele não mostre uma atitude defensiva e, com o tempo, se essa atitude dela de ponderar a situação em si continuar, tende a ele ser menos defensivo com o tempo. Mas se ela sempre que for criticar uma ação do marido, criticar o marido, a probabilidade dele ser defensivo todas as vezes e entrar dentro do cérebro que toda vez que ela vai falar sobre alguma coisa, ela vai criticar ele e ele já vai ter um pensamento automático defensivo, a relação, cara, só tende a ir por água abaixo, tá? Então, resumindo, homens, se mostram mais empáticos e não fujam de conversas difíceis. Mulheres, mostrem-se mais cuidadosas com as palavras e ponderem ações do marido e não o marido. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado pessoas e casais e pessoas solteiras também que querem evoluir do ponto de vista comportamental para uma futura relação. Tá bom? Se inscrevam no canal, me siga nas redes sociais, deixa o likezinho no vídeo e até a próxima.